Salmo número 27. Queridos, pela primeira vez, desde que eu me converti, há 22 anos atrás, eu fiquei sem ir ao culto 4 domingos seguidos. É lógico que tirando o tempo da pandemia, a gente estava congregando online. E era um momento que a gente não podia estar. Mas pela primeira vez eu fiquei um mês sem congregar. E foram dias que eu pude perceber a importância da igreja na minha vida. Eu nunca tinha sentido tanta falta e não achei que sentiria como eu senti de estar no ambiente e na atmosfera da igreja. Eu percebi que a igreja é a principal responsável pelos meus 22 anos de vida cristã, sem me desviar, sabe, sem negociar princípio, sem me afastar do meu chamado, sem abrir mão do meu propósito. Eu percebi que a igreja era uma das grandes responsáveis por isso, sabe, por esses 22 anos de fidelidade, 22 anos de vitórias, 22 anos de prosperidade que Deus tem feito na minha vida. E é interessante que a pandemia, ela teve um efeito contrário na vida de muita gente. Tem gente que parece que acostumou a viver sem a igreja. Sabe, tem gente que parece que decidiu se juntar aos milhares de desigrejados, que é um grupo que existe hoje, que os desigrejados são aqueles que acreditam que não precisam congregar para servir a Deus. Então tem gente que parece que decidiu se juntar a esses, só que eles não percebem que eles têm sido enganados pelo inimigo. Porque quando a gente vai para a palavra, o que a gente encontra é outra coisa. É claro que tem muita gente que realmente está isolado em casa por conta do grupo de risco, né? Tem gente que está lá isolada, é o filho que vai no supermercado, né? Tá realmente, a gente sabe que tem. Porém, a gente sabe que tem muita gente sendo enganada pelo inimigo e ainda não percebeu. Quem são esses, pastor? Aqueles que vai para o shopping, sabe, está indo para o shopping, está indo para o supermercado, está indo para aniversário, está indo, tem uma foto que postaram, duas pessoas na praia, né, a praia lotada, aí uma olha para a outra e fala assim, amiga, vamos para o culto à noite? Aí ela, não, amiga, é muito perigoso. E ela no meio da praia lotado, né? Então, e por incrível que pareça, tem pessoas assim. Sabe, estão trabalhando normalmente, a vida social está normal, mas acham que na igreja é perigoso. Sabe, eu tinha preparado uma outra mensagem para ministrar hoje à noite. Só que de manhã, eu tive uma experiência com Deus pela manhã. E quando eu saí daqui, eu fui preparar outra mensagem. Eu já tinha passado o tema para o pessoal da mídia, mas Deus falou outra coisa ao meu coração. Porque eu tive uma experiência tremenda hoje pela manhã, quando pela primeira vez eu entrei nesse lugar, depois de um mês, sabe? E Deus falou ao meu coração para compartilhar essa mensagem com você. Salmo 27, versículo 4 ao 6. Ele diz assim, o salmista: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Davi, ele expressa nesse salmo qual era o maior desejo do seu coração. Qual era a sua prioridade. Quando ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor. Quando ele diz assim, uma coisa, ele fala de algo que se destaca em relação às demais.
Ele fala de algo que era prioridade na vida dele. Ele fala de algo que era importante, sabe? Ele como rei, queridos, preste atenção nisso aqui. Davi como rei, ele poderia ter o que ele quisesse. Deus tinha dito para Davi assim, olha, tudo o que você precisa eu te dei, e se faltar alguma coisa, me pede que eu te darei. Deus tinha dado essa palavra para Davi, ou seja, ele tinha tudo que ele precisava, ele tinha tudo que ele queria, e o que ele não tivesse, era só ele pedir que Deus daria. E olha o que Davi diz que vai pedir ao Senhor. Ele diz uma coisa só, eu vou pedir ao Senhor. Ele fala de algo que se destaca. Agora imagine, você poder pedir o que quiser, e você resolve pedir uma única coisa. Essa coisa precisaria ser muito importante, para você poder abrir mão de todas as outras coisas e escolher apenas ela. Essa única coisa que Davi se refere é a mesma coisa que Jesus vai falar para Marta. Quando Marta está lá ocupada para cima e para baixo, e Jesus olha para ela e diz, Marta, uma única coisa é necessária. Uma única coisa é necessária. E essa coisa tão importante que Davi diz que ele pediria ao Senhor ele diz que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E é interessante que ele pede ao Senhor, é isso que ele pede. E a grande pergunta é, o que eu e você temos pedido ao Senhor? Sabe por quê? Porque nossas orações revelam as nossas prioridades. Aquilo sobre o qual você tem orado é aquilo que é prioridade na sua vida. Davi, ele diz, eu pedi, e tem uma outra tradução que diz assim, eu a buscarei. A NVI fala, eu a procuro. Ele não somente pede, além de pedir, ele diz, eu buscarei. Ele procuraria essa coisa. Sabe, ao mesmo tempo que Davi orava a Deus por isso, ele queria tanto, ele valorizava tanto, Davi sabia tanto da importância de estar na casa do Senhor. E nós vamos ver daqui a pouco por quê que Davi queria tanto, que Davi não abria mão, que Davi escolheu essa única coisa para pedir ao Senhor. Mas ele sabia que era tão importante que ele não apenas orava, ele diz, eu vou buscar, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, eu vou me esforçar da maneira que eu precisar me esforçar. Ao mesmo tempo que ele ora, ele está determinado a buscar essa coisa que para ele era tão importante. Sabe, quando ele diz, eu a buscarei, eu a procurarei, isso nos remete ao entendimento de que há duas partes envolvidas no processo. Há a parte de Deus e há a nossa parte. Porque quando ele ora, ele está dizendo para Deus que há coisas que só Deus pode fazer para ele poder estar no templo, para ele poder estar na casa de Deus. Mas ao mesmo tempo ele sabe que não adianta nada Deus também querer que ele esteja lá, fazer a parte dele, se ele também não fizer a sua parte. Por isso que ele diz, eu vou orar, eu vou pedir ao Senhor, mas eu também vou buscar. Eu também vou fazer a minha parte. A gente deve sim pedir ajuda de Deus, porém, sem achar que isso nos isenta da nossa responsabilidade de buscar. Assim como a oração é uma ferramenta, a nossa atitude também é uma ferramenta. Porque nós é quem decidimos, nós é quem escolhemos o que nós fazemos com o nosso tempo. É eu e você decidiu estar aqui hoje à noite. Você não veio para cá porque você não tinha o que fazer, não. Você veio para cá porque você escolheu, porque você priorizou, porque no mínimo você poderia estar em casa agora, deitado, descansando, ou em comunhão com a sua família, que também é extremamente importante. Mas você escolheu estar aqui. Nós decidimos o que fazemos com o nosso tempo. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. Me diga com que você tem gasto o seu tempo e eu vou te dizer quem é o teu Deus. Isso é bíblico. Está na Bíblia só de uma outra maneira. Jesus olhou e disse assim,
Onde tiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O que é tesouro? É algo de valor, é algo importante, é algo valioso. Jesus estava dizendo assim, ó, onde tiver aquilo que você mais valoriza, é naquilo que você vai colocar o seu coração. E naquilo que você colocar o seu coração, é naquilo que você vai colocar o seu tempo. O tempo é a moeda mais valiosa do mundo. Se você não sabe. O tempo é a moeda mais valiosa do mundo. Se você perder 10 mil reais, você trabalha, ganha e recupera de novo. Mas 10 minutos do seu tempo que passou, nunca mais você recupera. Nunca mais. Davi, ele sabia da importância, ele considerava, sabe, viver na casa do Senhor. Todos os dias da vida dele, a coisa mais importante da vida dele. E perceba como Davi e Jesus, eles tinham a mesma percepção, uma percepção diferente daquilo que muita gente tem hoje acerca da igreja. A percepção de Jesus era uma, a percepção de Davi era a mesma. Hebreus 10, 25, Jesus vai dizer assim, quanto mais se aproxima o grande dia, se referindo ao dia da volta de Cristo, ele diz, quanto mais se aproxima o grande dia, mais nós devemos congregar, mais nós devemos nos reunir como igreja. É isso, Hebreus 10, 25. A percepção que ele tinha e que Davi tinha é diferente do que muita gente tem. E às vezes nós também temos. Para eles, estar na casa do Senhor não era um momento qualquer. Para eles não. Era a coisa mais importante. A frase que Davi diz, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, indica um coração completamente atraído por aquele lugar. Indica um coração, sabe, completamente... E queridos, isso para mim é muito forte. Davi era rei. Onde é que um rei mora, querida? Onde é que um rei mora? No palácio. Davi morava no palácio. O palácio é um lugar de conforto. O palácio é um lugar de abundância. O rei, ele tem tudo na hora que ele quer. Mas mesmo diante de toda abundância, mesmo diante de todo conforto, Davi diz, não, a única coisa que eu quero na minha vida, a única coisa que não pode faltar, a única coisa que eu quero pedir ao Senhor, é que eu viva todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Uau! Era muito mais importante do que o palácio. Era muito mais importante do que o palácio, embora o palácio seja maravilhoso. O lugar onde ele nunca queria deixar de estar era na casa do Senhor. Agora, interessante é a motivação que Davi queria estar lá. O texto vai dizer, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. A motivação pela qual Davi queria estar na igreja. Sabe, Davi não queria estar lá para pedir. Interessante, né? Davi não queria estar lá para pedir. Olha que o cara era um rei. E quem pensa que vida de rei não tem problema, é igual a vida do empresário. A gente acha, olha, às vezes para um governador, para um presidente, o cara acha que é só maravilha, né? Não tem problema. Davi, ele queria estar lá, primeiro, para contemplar a bondade de Deus. Sabe o que era essa grandeza que ele fala, essa bondade? Sabe, era algo, era um lugar, era essa dimensão espiritual. Davi, ele sabia que ele precisava daquele ambiente, daquela atmosfera, ele sabia disso. Ele queria estar lá, primeiro, para contemplar a bondade de Deus. E segundo, ele diz, para buscar sua orientação no seu templo. Essa palavra buscar, no original, no hebraico, é uma palavra que se pronuncia bagar, que quer dizer o quê? Buscar, perguntar, considerar, refletir, aprender. Ou seja, Davi, todas essas expressões falam de alguém que decidiu estar ali
para conhecer, para aprender, para receber instruções. E é interessante como a gente, hoje, a maioria de nós, muitas vezes a gente vem à igreja mais para dizer para Deus o que a gente quer que Ele faça, do que para ouvir orientação da parte dEle. Às vezes a gente vem mais para dar direção para Deus do que para receber direção de Deus. A gente chega com uma lista do que a gente quer que Deus faça. Davi não, ele queria estar lá, ele diz para receber orientação, sabe, para receber direção de Deus para a sua vida. Mas aí, a partir do versículo 5, nós vamos encontrar, nós vamos perceber os motivos pelos quais Davi considerava tão importante ele estar na casa de Deus todos os dias. A gente vai entender por que Davi não abria mão. O versículo 5, ele começa com o que a língua portuguesa chama de conjunção coordenativa. Aqui você aprende português, aqui você malha, né? Você levanta, senta, levanta, senta. Então o culto é completo. O que é esse pois? Essa palavra que na língua portuguesa se conhece por conjunção coordenativa, é uma palavra que ela liga uma determinada sentença, uma determinada frase a uma outra. Ou seja, Davi ele vem dizendo assim, ó, a única coisa que eu quero, a única coisa que eu vou pedir a Deus é que Ele não deixe, não permita, sabe, que eu nunca me afaste da casa dEle, sabe, que eu esteja, que eu habite, que eu more na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Pois, esse pois, ele está dizendo o seguinte, que o que vem agora é consequência dele habitar, dele morar, dele permanecer na casa do Senhor. É isso que esse pois representa. Ele está ligando o que ele falou antes ao que ele vai falar agora. Ele está dizendo que o que ele vai falar agora é exatamente o motivo pelo qual ele não quer sair da casa de Deus. E ele diz, pois, no dia da adversidade, Ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo Ele me esconderá, me colocará em segurança sobre um rochedo, então eu triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Davi sabia, ele tinha certeza que aquele que está todos os dias, e aí quando a gente fala todos os dias, é todos os momentos em que a gente pode estar. Porque existe a diferença quando eu não posso e quando eu não quero poder. Sim ou não? Eu vou explicar. Quando a gente faz encontro com Deus, aí a gente convida algumas pessoas para ir, aí tem pessoas que dizem assim, não, eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro para pagar a inscrição. Aí a pessoa que convida diz assim, não, mas eu pago para ti. Aí ela diz, não, mas eu não tenho com quem deixar os meus filhos. Ela diz, você leva e eu pago uma pessoa para cuidar dos teus filhos lá. Aí ela diz, não, mas, ou seja, não é que ela não pode ir, ela não quer poder ir. Você está entendendo? É diferente de quando você não pode. De quando é algo que não depende de você. É quando é algo que não está na sua alçada decidir se vai ou se não vai. Davi, ele sabia que se aqueles que habitam, aqueles que moram, né, quando ele fala que eu possa morar na casa do Senhor, é porque Davi sabia de todas essas promessas que são destinadas apenas a quem mora na casa do Senhor. Davi diz, pois, no dia da adversidade, Ele vai me guardar protegido, Ele vai me esconder, Ele vai me colocar em segurança. E aí, quando vem para o versículo 6, esse então é uma outra palavra que é consequência do que Deus fez antes. Está comigo aqui? Olha só. Se eu sou alguém que moro, que tem um prazer de estar na casa de Deus, automaticamente Deus
me guarda, me protege, me esconde. E aquele a quem Deus guarda, protege, esconde, então ele triunfa. Não é que ele não vai passar por problema, não é que ele não vai ter inimigo, não é que ele não vai ter luta, não. Ele está dizendo, então, eu triunfarei sobre todos os meus inimigos. Uau! Está explicado porque a paixão de Davi pela casa de Deus. Davi sabia que havia promessas que eram somente destinadas àqueles que tinham essa relação especial com a casa de Deus. Querido, nós podemos orar em casa? Podemos e devemos. Nós podemos ler a Bíblia em casa? Podemos e devemos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisa que só acontece na igreja. Tem coisa que só acontece na igreja. E é por isso que o diabo tem trabalhado dia e noite para tirar as pessoas da igreja. Não é à toa. Se a igreja não fizesse diferença, ele não estava nem aí. Ele estava empurrando você para a igreja. Ele estava empurrando você para a igreja. Davi, ele sabia que só aconteceria, que essas promessas só se cumpririam na vida de quem vivesse na casa do Senhor. E a prova disso, de que há promessas que são destinadas somente àqueles que moram. O Salmo 91. Salmo 91, ele diz assim: aquele que habita. Habitação é a mesma coisa que moradia, sim ou não? Davi diz, eu quero morar. A Bíblia diz aquele que habita. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. Somente quem habita, ele diz, somente quem habita no esconderijo do Altíssimo pode dizer ao Senhor. O que pode dizer? Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas. Sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois você conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Como que eu vou abrir mão de um lugar que me garante todas essas promessas? O Salmo 91 não se cumpre na vida de quem tem a Bíblia aberta na estante de janeiro a dezembro no Salmo 91, não. Tem gente que acha que o Salmo vai se cumprir, deixa a Bíblia lá, você vai lá, janeiro está no Salmo 91. Você volta em dezembro, está no Salmo 91. E ai do vento se virar de página. Se for secretária, então é demitida na mesma hora. Não. O texto diz que essas promessas se cumprem. Ele diz, aquele que habita. Queridos, ele não está falando aquele que visita. Ah, pastor, eu não posso ser só um visitante? Claro que pode. Você só não pode se tornar herdeiro da promessa. A promessa é para quem habita, não é para quem visita. A promessa é para quem mora, não é para quem vai quando quer. A promessa é para quem habita, não é para quem vai quando está afim. Não é para quem vai quando não tem o que fazer. Não é para quem vai quando está tudo bem, não. Davi diz, eu quero estar lá todos os dias, no dia da alegria, no dia da tristeza, no dia da dor, sabe, no dia da adversidade, no dia da vitória. Eu quero estar lá todos os dias, porque Davi sabia das promessas que estavam reservadas. O diabo também sabe. O diabo também sabe.
E Ele sabe que na hora que Ele faz você deixar de ser um habitante e transforma você num visitante, Ele está te impedindo de viver as promessas. A igreja não é um lugar qualquer. Há promessas destinadas àqueles que amam a casa do Senhor. Querido, eu amo esse lugar. Eu amo esse lugar. Foram 4 semanas assim que Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Eu não estou falando disso aqui para... Eu estou falando porque eu amo a sua vida. Eu quero ver você desfrutando de tudo aquilo que eu tenho desfrutado de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Tudo que eu tenho vivido na minha vida, em todas as áreas da minha vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha vida financeira, na minha vida ministerial, eu tenho certeza de uma coisa. É por causa da paixão que eu tenho por esse lugar. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Quem congrega com a gente há mais tempo sabe. Se você não me vê aqui na igreja, querido, eu estou viajando. Ou alguma coisa muito séria aconteceu. Pela primeira vez na minha vida, eu fiquei 4 domingos sem vir na igreja. Durante 22 anos de evangelho. A paixão que eu tenho por esse lugar, pela casa de Deus, é o grande responsável por tudo que eu tenho vivido na minha vida. E não está disponível só para mim. A Bíblia diz, aquele que habita, sabe? Quem mora em condomínio aqui? Tem alguém que mora em condomínio? Várias pessoas. Pode entrar visitante no condomínio, sim ou não? Você convidar? Pode? Pode. O visitante tem vaga de carro reservada para ele, que é dele, aquilo ali, ninguém usa, sim ou não? Não. O visitante, ele pode ir lá e usar a piscina, e usar o clube, sem você estar, só ele como visitante, ele tem direito a usar, sim ou não? Não. Tem condomínio que até para você entrar no condomínio, o portão do visitante é outro, sim ou não? O portão do morador é um, o portão do visitante é outro. Tem coisas que só é para quem mora. Tem coisas que só quem mora desfruta. O visitante não. A pergunta é, o que você quer desfrutar? Você quer desfrutar dos benefícios do visitante ou você quer desfrutar dos benefícios do morador? De quem tem todos os direitos, de quem tem direito de usar tudo, de quem tem direito de desfrutar de tudo. A casa do Senhor continua sendo um lugar especial. Sempre vai ser. Sempre, sempre. Sabe, a casa do Senhor continua garantindo promessas. Sabe, de proteção, de livramento, de provisão, de vitória no dia da adversidade. E eu espero que hoje à noite o Espírito Santo possa te convencer, mediante a palavra, a olhar e a enxergar a igreja de Cristo, como Davi enxergava e como Jesus enxergava. Nós somos a igreja? Somos, isso é fato. Mas nós somos a igreja também quando nós estamos juntos. Há poder quando a igreja se reúne. Sempre teve e sempre vai ter. Tem coisas que só acontecem na igreja. E hoje, a minha oração, Deus pode tirar tudo que Ele quiser tirar da minha vida. Eu só não quero que Ele tire o prazer e o privilégio de estar nesse lugar até o meu último dia de vida na terra. Se for para um dia
eu me afastar da igreja. Eu já disse isso para Deus. Eu prefiro que Ele tire a minha vida. Para mim não há sentido para a vida se não for servindo ao Senhor. Fica de pé em nome de Jesus.